Vamos ouvir a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Mulheres, sede batismo, submissa a vosso marido, porque assim convém no Senhor. E no versículo 19 diz assim: Maridos, amai as vossas mulheres e não os traírem com parezas. E o filho, no versículo 20, fala assim: E o filho, obedecei aos teus pais, porque isso agrada ao Senhor. E no versículo 21 diz assim: Pai, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. E no versículo 22 fala assim: Servo, obedecei em toda a vossa senhores, teremos servindo não por motivo de que estáis sendo visto como que busca agradar ao homem, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 23 diz assim: Tudo o que fizeste, fazei de modo do coração, como para o Senhor, não para os homens. E no versículo 24 diz assim: Certo que recebeis como recompensa herança das mãos do Senhor, serviu a Cristo Senhor. E no versículo 25 diz assim: Quem cometer a justiça pagará pelo que faz, justamente, e não haverá justificação de pessoas. E agora vamos agora para o capítulo 4, né? Capítulo 4, que é o último capítulo do Colossenses. E no versículo 1 do capítulo 4 fala assim: Senhores, tratai vossos servos como justiça e aguardar, sabei profundamente que também vós tendo o Senhor no céu. E no versículo 2 diz assim: Sede permanece, sede vigilância, o coração acompanhar da ação de graça. E no versículo 4 fala assim: Orai também por nós, pedi a Deus que leve cursos dessas palavras, para que sejamos anunciados o ministério de Cristo, e causa deste ministério que estou preso, ministério de Cristo, né? E no versículo 4 fala assim: Posso fazê-lo conhecimento com o meu dever. No versículo 5 fala assim: Percendei com a sabedoria, tratai-os de fora, sabeis aproveitar todas as circunstâncias. E no versículo 6 diz assim: Quem a vossas conversas sejam jamais amarás todas estas sabei responder essas diversas quando que me conheces, carisma, irmãos, toque, ministério, fale a companheira do Senhor, vós informará a todos. E no versículo 8 diz assim: Eu vos ouvi para que, enfim, para que conheceis nossa situação e consolo de vossos corações. E no versículo 9 diz assim: E vai juntamente com a necessidade do nosso carisma fiel, somos ambos dos informações de tudo o que aqui se passa. E no versículo 10 diz assim: Sauda vós, arristar companheiros de prisão, Marcos, primo de Barnabé, respeito de qual já recebeste,
em extração e se força de convosco o colhei bem. E no versículo 11 diz assim: também jamais chamado justo vez da saúde, que anúncio de circuncisão, que trabalho comigo o reino de Deus, ele se tem tornado a minha consolação. E no versículo 12 diz assim: saudai vós, sapres de vós cidadãos, seja Jesus Cristo, ele não cessa de lutar por vós em seus corações, para que nunca perfeita a planeta convicções permaneceis plenamente submisso à vontade do divino, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13 diz assim: seguiremos vós que muitos trabalhar por vós e pelos que estão em Laodiceia, em Herápolis. E no versículo 14 diz assim: vós locais cassismos médico demas. E no versículo 15 diz assim: saudai os irmãos de Locineia, como também Ninfais, e a igreja que está em sua casa. Aí no versículo 16 fala assim: vez lindo a carta entre vós com ele, que seja também na igreja e solicitasse vós de Liceia. E no versículo 17 fala assim: finalmente sosai a equipe vós que o ministério que recebeste em nome do Senhor, desejamos as planejamento. No versículo 14 do 18 fala assim: a minha solução por próprio punho, Paulo, lembrai de vós a minha cadeias, graça esteja convosco. Nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é todo poderoso com a sua graça, com seu poder, sua misericórdia. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo deu essa lei para nós amar o próximo a ti mesmo, para poder ter a salvação, porque a salvação vem dele, vem de Jesus Cristo. Quem vai a Cristo vai ao Pai. Quem não vai a Cristo não tem jeito de ir ao Pai, porque ele diz, ele veio para salvar os pecados e para deixar nós todos com a sua graça, com seu poder, com a sua misericórdia. Ele deu o Espírito Santo, deu o parágrafo para poder ele estar sempre junto com nós, cobrindo nosso corpo, nossa mente, nossas almas, por respeito e bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama Cristo ama o próximo. Quem ama todos aqueles que estão no seu redor e aqueles que são seus conhecidos, seus vizinhos e todos aqueles que estão mais longe, tem que amar para agradar a Deus, agradar a Cristo. Cristo é nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos e te consideramos, sabemos que o Senhor é o nosso próprio Deus para a nossa salvação, para levar nós para a misericórdia. Graça ao Senhor Jesus Cristo. Amém.